Bem-vindos ao canal da Escola Diplomática Periférica. Tá animado? Tá animada? Então só chegar, só chegar. Hoje a gente vai conversar sobre língua inglesa, prova de inglês que cai tanto na primeira fase quanto na segunda fase do concurso. E aí eu já começaria dizendo aí para você tomar nota, porque hoje o negócio são cheio de dicas assim muito específicas, sabe? Que se você entrar e entrar certo na dica, isso vai gerar um resultado positivo para você. Vamos começar a falar da primeira fase? Primeira fase você vai encontrar 3 textos de inglês, de registros distintos, inclusive. É possível que você encontre um artigo científico, é possível que você encontre um artigo jornalístico, e nesses textos você vai ser demandado a conhecer, ou melhor, a reconhecer estruturas linguísticas, né? A gramática propriamente dita, e você também vai ser convidado a reconhecer vocabulários, significados, né? Agora, isso não significa que a pergunta vai ser como se aplica a regra, né? Ou essa regra tem esse nome ou tem aquele nome. A língua inglesa ela se reconhece, sobretudo a expertise, a habilidade com o uso da língua, ela se reconhece por meio do uso, né? De modo que a banca examinadora vai esperar isso de você, se você sabe identificar os usos da linguagem, né? Então as questões vão ser sobre isso. Vão te dar um texto para que você interprete o texto. Mas quando se fala de interpretação do texto, é menos sobre o tema e mais sobre a língua. Então nós temos um texto lá sobre, sei lá, relações internacionais, relação Estados Unidos-China, o Brasil-China. É uma prova de língua inglesa. Então, os tratados, os acordos, as ameaças, os twitters importam menos. O que importa aqui é a estrutura gramatical, o vocabulário. Então, vale, primeira orientação, fazer as provas anteriores, para você reconhecer, não quanto você acerta, se você acerta menos, se você acerta mais. Não é isso nesse momento. É para reconhecer os textos e as perguntas. Ah, então é desse jeito que eles perguntam. Então eu vou começar a buscar textos mais recentes para também me familiarizar com esse olhar sobre esse tipo de pergunta que a banca examinadora realmente está interessada. Entendem por que tem que fazer prova anterior? Para se familiarizar com a prova. Exatamente. Então é menos sobre o tema e mais sobre o texto. Beleza? Correção gramatical, vocabulário, idioms, registro, ou seja, tem uma série de propriedades da língua inglesa que vai ser observada nas questões. E aí eu quero que você fique atento a elas para você ir treinando o seu olhar para os novos textos que você ir pesquisando e for lendo. Tá bom? Vamos conversar um pouco sobre a terceira fase? Primeira observação importante, ou sobre a terceira, a prova de inglês voltou para a segunda fase, né? Primeira observação sobre importante, sobre a prova discursiva, que está na segunda fase do exame, é, eu diria que são 4 exercícios, você já sabe, né? O Summary, a Composition, a Version e a Translation, mas que exige realmente aí um olhar de um professor que identifique os seus desafios, sabe? Claro que se você estiver no início da preparação, você não precisa aportar recurso. Você pode fazer exercícios mais simples, né? Então, em vez de você fazer uma redação inteira, você pode fazer um parágrafo. Em vez de você fazer um summary inteiro, você pode um resumo, né? Você pode fazer uma paráfrase de um texto. E à medida que você for evoluindo e chegando, inclusive, à segunda fase do concurso, aí sim não vai ter muito para onde correr, meu amigo, não vai ter para onde correr, minha amiga. É bom contratar um professor de inglês para corrigir os seus exercícios. Porque aí ele vai conseguir identificar a especificidade das palavras que você mais erra, das estruturas que são pouco aconselhadas, e aí você vai se corrigindo, vai se moldando. Mas o mais importante, ó, é usar. Você vai precisar escrever e escrever muito. Então, 2 momentos aí na terceira fase. Se você estiver começando a se preparar para as discursivas, você pode começar por conta própria. Lembrando que correção gramatical e propriedade da linguagem, olha só, correção gramatical e propriedade da linguagem são as 2 balizas da correção da banca examinadora. Então, realmente você não precisa fazer grandes piruetas com a língua inglesa, mas você precisa realmente escrever num bom inglês. E aí a correção gramatical e as collocations, as idioms, elas vão ser bastante úteis.
Então, se aproprie delas, tenha caderno naturalmente e faça esses primeiros exercícios. Quando você sim estiver na fase de ir lá realmente fazer a prova, quando você estiver realmente competindo na segunda fase, aí sim contrate um professor para corrigir seus exercícios. Beleza? Então, primeira fase, provas anteriores, para você reconhecer a forma como a banca examinadora exige de você o conhecimento de língua inglesa. E no caso da segunda fase, se você estiver começando, faça exercícios menores. Se você estiver no nível avançado, vai precisar de um professor ou de uma professora para corrigir os seus exercícios de simulado. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, como estudar inglês para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.